Existe uma pergunta que para muitas pessoas soa quase como uma provocação teológica. Uma pergunta que parece tocar diretamente no coração da fé cristã e que justamente por isso costuma ser evitada em muitas conversas religiosas. Se Deus é todo-poderoso, por que Lúcifer ainda existe? Estamos falando do Criador do universo. O Deus que, segundo a Bíblia, trouxe toda a realidade à existência simplesmente pela força da sua palavra. O Deus que sustenta galáxias, que estabelece leis para a natureza e que conhece cada pensamento humano antes mesmo de ele ser pronunciado. Então, por que o mal ainda está aqui? Por que, depois de séculos de guerra, dor, traição, violência e sofrimento humano, Satanás continua existindo, influenciando, tentando, acusando e espalhando destruição pelo mundo? Se Deus é justo, por que ele simplesmente não põe fim a isso agora? Essa pergunta não é apenas filosófica. Ela nasce da experiência humana. Toda pessoa que já presenciou injustiça profunda, perda dolorosa ou sofrimento aparentemente sem sentido, acaba esbarrando nela em algum momento. E a resposta bíblica para essa questão é mais profunda do que parece à primeira vista. Porque entender por que Deus ainda não destruiu Lúcifer não revela apenas algo sobre o mal, revela algo essencial sobre o caráter de Deus. Para compreender essa história, precisamos voltar muito antes da humanidade, antes da queda do homem e antes da própria existência do mal no mundo. Porque Lúcifer não foi criado como um demônio. Ele não surgiu como um inimigo de Deus. A Bíblia descreve algo muito diferente. No livro de Ezequiel 28, encontramos uma das descrições mais impressionantes de sua condição original. O texto fala de um ser extraordinário, descrito como alguém que era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Ele é retratado como estando no Éden, o jardim de Deus, e como um querubim ungido que tinha uma posição elevada na presença divina. Em outras palavras, Lúcifer não era uma criatura marginal. Ele ocupava um lugar de destaque entre os seres criados. Isso cria uma tensão enorme dentro da própria narrativa bíblica. Porque surge uma pergunta inevitável: como um ser criado em perfeição, cercado pela presença de Deus, poderia escolher se rebelar? Essa pergunta nos leva diretamente ao conceito que está no centro de toda essa história: liberdade. A Bíblia apresenta Deus como um criador que não fabrica criaturas programadas para obedecer mecanicamente. Ele cria seres capazes de amar, de confiar e de escolher. Mas a liberdade verdadeira sempre carrega um risco. Se alguém pode escolher amar, também pode escolher rejeitar. E foi exatamente isso que aconteceu. O livro de Isaías 14 oferece um vislumbre do que se passava no coração de Lúcifer. Ali aparecem declarações que revelam o orgulho crescente que começou a dominar sua mente. Subirei aos céus, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Note como o texto enfatiza a repetição do eu. Eu subirei. Eu exaltarei, eu serei. A queda de Lúcifer não foi um acidente, não foi um erro de cálculo. Foi uma escolha consciente motivada por orgulho. Ele não queria apenas existir dentro da ordem criada por Deus. Ele desejava ocupar o próprio lugar de Deus. E naquele momento começou aquilo que muitos teólogos chamam de o grande conflito, uma rebelião que ultrapassaria o céu e alcançaria toda a criação. Agora chegamos ao ponto crucial da questão. Se Deus podia destruir Lúcifer imediatamente, por que não o fez? A resposta está no fato de que Lúcifer não apenas se rebelou, ele acusou Deus. A essência da sua acusação era simples: Deus seria injusto. Sua lei seria restritiva. Sua autoridade seria baseada em controle e não em amor. Em outras palavras, Lúcifer tentou convencer outros seres de que Deus não merecia confiança. Esse detalhe muda completamente a situação.
Porque se Deus tivesse simplesmente destruído Lúcifer naquele instante, a acusação poderia ter permanecido viva na mente de outros seres criados. Imagine uma situação humana. Se alguém acusa um governo de corrupção e essa pessoa desaparece imediatamente depois de fazer a acusação, muitas pessoas podem interpretar isso como uma tentativa de silenciamento. A dúvida não desaparece. Ela cresce. Por isso, segundo essa leitura da narrativa bíblica, Deus permitiu que a rebelião se desenvolvesse. Não porque ele não tivesse poder para detê-la, mas porque a verdade precisa ser demonstrada, não apenas imposta. Segundo Apocalipse 12, a rebelião de Lúcifer não foi solitária. Uma parte dos anjos seguiu sua liderança. E quando ele foi expulso da presença divina, o conflito encontrou um novo palco: a Terra. Aqui entra outro ponto fundamental da história. De acordo com o livro de Gênesis, a humanidade foi criada à imagem de Deus e recebeu autoridade sobre a Terra. Isso significa que os seres humanos ocupavam uma posição especial dentro da criação. Eles possuíam razão, consciência moral, criatividade e capacidade de relacionamento com Deus. Para Lúcifer, isso representava algo intolerável. Ele havia perdido sua posição. Agora via uma nova criação desfrutando daquilo que ele havia rejeitado. E foi nesse contexto que ele se aproximou de Adão e Eva. Não com violência, mas com dúvida. A famosa pergunta da serpente no jardim resume perfeitamente sua estratégia. Foi assim que Deus disse? Uma única pergunta, mas suficiente para plantar suspeita. Quando Adão e Eva decidiram confiar na voz da serpente em vez da voz de Deus, algo mudou profundamente na história humana. A autoridade que lhes havia sido confiada foi corrompida, e o conflito iniciado no céu passou a envolver diretamente a humanidade. É nesse ponto que o cristianismo apresenta sua resposta mais surpreendente. Deus não respondeu à rebelião apenas com poder. Ele respondeu com sacrifício. Segundo a narrativa cristã, Deus entra na própria história humana na pessoa de Jesus Cristo. Ele vive entre os homens, ensina, cura, perdoa, confronta injustiças e revela uma forma de poder completamente diferente da lógica humana. E então acontece o evento central da fé cristã: a crucificação. A cruz não foi apenas um evento de sofrimento, ela foi uma resposta direta às acusações de Satanás. Durante séculos, a rebelião havia afirmado que Deus era injusto e que exigia obediência sem amor. Na cruz, Deus demonstra exatamente o oposto. Ele assume o sofrimento humano sobre si mesmo. Colossenses 2 descreve esse momento dizendo que, na cruz, Deus expôs publicamente os poderes do mal e triunfou sobre eles. A cruz não foi apenas um ato de redenção, foi uma revelação do caráter de Deus. Mesmo assim, uma pergunta permanece: se a vitória já foi conquistada na cruz, por que Satanás ainda está ativo? A resposta volta novamente ao caráter de Deus. Segundo o Novo Testamento, Deus não age com pressa porque deseja que o maior número possível de pessoas tenha a oportunidade de escolher. Em 2 Pedro 3:9, encontramos uma explicação direta. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, mas é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso significa que a história ainda não terminou, porque ainda existem decisões sendo tomadas. Ainda existem vidas sendo transformadas. Ainda existem pessoas descobrindo a verdade. Mas a Bíblia afirma que esse processo não continuará para sempre. Um dia, o mal será definitivamente eliminado. E quando isso acontecer, a justiça de Deus será evidente para toda a criação. Portanto, a pergunta inicial talvez precise ser reformulada. Não é que Deus não possa destruir Lúcifer. Ele pode. A questão real é: por que ele ainda não o fez? Segundo a narrativa bíblica, a resposta envolve justiça, liberdade e tempo.
Deus escolheu permitir que a verdade se revelasse completamente antes do julgamento final. E isso significa que a história ainda está em andamento. Mas também significa que o mal não terá a última palavra.